anteriores aí, onde passaram pelo Brasil Colônia, Brasil Império, né, primeiro, segundo reinado aí, e a Constituição Brasileira, a Proclamação da República. Então, nós vamos aqui fazer alguns insights aqui e pincelar as partes mais importantes aí que recorrentemente caem aí nas questões do Enem, né? Falando da independência do Brasil, a gente tem que buscar, primeiramente, o que estava acontecendo tanto no Brasil colônia, que naquele momento da independência já não era mais colônia de Portugal, e sim um estado de Portugal. E o que estava acontecendo em Portugal? Existia uma pressão da elite portuguesa para que a família real que estava aqui no Brasil retornasse para Portugal. A Revolução do Porto em 1820. Essa Revolução do Porto queria a recolonização, né, do Brasil, ou seja, retomar ao status de colônia ao Brasil com o retorno da família portuguesa a Portugal. Essa pressão começou a ser feita em cima de Dom João VI, que obviamente, se ele não retornasse a Portugal, ele perderia seus direitos aí de rei de Portugal, e se ele voltasse para Portugal, ele perdia a influência que ele tinha na elite brasileira aqui no Brasil. Então a saída foi, né, como a gente comentou já na aula anterior, foi um período aí de regência de Dom Pedro I, antes aí de se tornar, de o Brasil se tornar um império, né? Então teve uma situação aí que aconteceu. O João VI voltou para Portugal, Dom Pedro I fica no Brasil, né? A elite brasileira aqui, ela não aceita mais o status de colônia, não aceita mais a recolonização do Brasil. E esse período é conhecido então como a regência de Dom Pedro entre 1821 a 1822. Existia uma dicotomia política, que era o partido português, obviamente a elite que queria, uma elite conservadora, que queria que o Brasil retomasse o status de colônia, e o partido brasileiro, que queria uma independência já de Portugal. Portugal, então, como eu falei, exige esse retorno de Dom Pedro, existe uma pressão muito grande, também do retorno do príncipe regente que estava aqui no Brasil, que era Dom Pedro I, e daí começa, e tem o dia, aí em janeiro de 1822, né, com essa pressão toda que Dom Pedro estava sofrendo para retornar a Portugal, existe a questão do dia do fico, né? Então, nós tivemos aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, aí 9 meses de uma situação de pressão pela independência do Brasil e até a sua formalização com o famoso grito da independência. Então, em janeiro de 1822, nós temos aí o dia do fico, né, onde Dom Pedro diz a célebre frase: se é pelo bem de todos, é a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? E depois, em setembro, né, por uma situação da pressão da elite brasileira aqui, que queria uma independência de Portugal, né, existe um começo da formalização da independência do Brasil. Nós temos que deixar bem claro, né, que essa movimentação, ela não tem apelo popular, né? Ela é uma pressão unicamente da elite Brasil, do chamado Partido Brasileiro, né? Dom Pedro começa a andar por outros estados do Brasil e existe a famosa carta enviada de Portugal, que chega a Dom Pedro com as informações de que Portugal iria vir, né, com armas bélicas, seria quase novamente uma invasão ao Brasil, para recolocar o Brasil com o status de colônia. Essa carta chega nas mãos de Dom Pedro, e aí ele, pressionado tanto pela elite brasileira quanto pelo Portugal, ele acaba aí às margens do rio Ipiranga. Deixa eu passar aqui meu slide.
Então, em 7 de setembro, pressionado pela elite brasileira e mais por essa possível invasão de Portugal às terras brasileiras, ele resolve proclamar a independência no dia 7 de setembro de 1822, né? Haja ver que existia uma liderança que não era de Dom Pedro dentro da elite brasileira, que era através de José Bonifácio, que era o principal líder aí, né, que queria a independência do Brasil, né? E também fica claro que não tem essa participação popular. Dom Pedro não é uma liderança unânime, né, aceita pelos brasileiros, até por ele ser um líder português. Em determinados momentos da sua regência, ele valorizou muito mais as instituições portuguesas do que propriamente as brasileiras, né? E foi feito, então, no dia 7 de setembro, aí, o Grito da Independência. Depois eu vou mostrar duas artes ali, onde retrata bem o que aconteceu e o que a monarquia brasileira, o que a elite brasileira queria demonstrar do que estava acontecendo. Muitos lugares do Brasil, muitos estados do Brasil nem sabiam que isso tinha acontecido, que a independência tinha sido proclamada. Muitos lugares não sequer conheciam a face de Dom Pedro, né? Então não era uma coisa que aconteceu aqui na região sudeste, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul ou no norte, tomava conhecimento assim rapidamente do que estava acontecendo, né? Aí a gente tem aquela questão de somos independentes, proclamamos a independência, e o que de fato aconteceu com essa situação? Nada mudou muito radicalmente, né? Na verdade, ela trouxe muito mais uma continuidade do passado colonial do que rupturas com situações tanto econômica quanto a situação da escravidão, né? O rei continuava sendo um português, não era um rei brasileiro, né? Então, continuava ainda sendo valorizado muito mais as instituições portuguesas e a desvalorização das instituições brasileiras. A escravidão era uma comunidade que existia, permanecia a situação da escravidão no Brasil. A monocultura exportadora, né, de ter um commodity, seja ele o café, a cana-de-açúcar, propriamente os minérios, ainda era uma forma de monocultura, não tinha uma expansão de outras culturas para exportação, e sim pegavam um produto, né, e focavam naquela simples forma aí de exportar. Ainda existia uma forte elite, né, com os grandes latifundiários, e aí nós deixamos de ter uma dependência econômica, né, e uma dependência até, de certa forma, política de Portugal, mas a Inglaterra começou a influenciar o Brasil de uma forma que, na verdade, nós deixamos de depender de Portugal para começar a depender da Inglaterra. O que a gente deve manter assim, na memória, né, que vai provavelmente, aí, que é uma recorrência, essa questão que eu trouxe aqui nos quadros, tá? O primeiro quadro do Pedro Américo, né, de 1808, aliás, de 1888, vou arrumar depois aqui no slide, onde mostra aí o que a monarquia, obviamente, Pedro Américo foi contratado aí pelo imperador, aí, por Dom Pedro e para quem o cercava, para retratar o momento da independência do Brasil. Né? No quadro ali mostra, então, a elite brasileira em volta de Dom Pedro e Dom Pedro centralizado como uma grande liderança, né? E isso, na verdade, não acontecia. Dom Pedro não tinha uma liderança assim tão... como é que eu posso dizer assim? Ele não era uma pessoa influente, pelo contrário, o que segurava ele era o título dele. Ele era sempre questionado tanto por Portugal, ele era questionado pela elite brasileira, né? Ele não tinha uma unanimidade. Então, o quadro, quando contrataram o artista, né, daí a parte da arte, né, envolvendo e colocando para a posteridade o que realmente aconteceu, é que Dom Pedro era cercado pela elite brasileira e ele era essa liderança, quando, na verdade, o líder da elite brasileira era José Bonifácio. E no segundo quadro, ali de François René, de 1844, né, mostra Dom Pedro também cercado já por uma mescla de elite,
uma mescla de populares. Ele já, em vez de estar no topo da liderança, ele quer dar uma amplitude de que ele continua sendo líder, mas no mesmo terreno, na mesma altura que eles, quando, na verdade, nós sabemos que por muito tempo, além do Brasil Império, do primeiro reinado, até mesmo depois da proclamação da República, quem ditou as regras desse país foi a elite brasileira, aí, né? Principalmente os agricultores, a elite da agricultura. Da minha parte, seria isso. Gostaria de deixar agora aí o Adriano dar continuidade na aula. Se tiver alguma questão, eu vou disponibilizar o material depois no Moodle para vocês. Agora fiquem aí com o Adriano, aí com a parte da aula dele. Aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Luciano. Estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo, Adriano. Tá bom. Nós vamos tratar, nessa segunda parte agora, sobre a Constituição de 1824. Né? A primeira Carta Magna brasileira garantia a unidade territorial e instituía a divisão do governo em 4 poderes. A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil e teve um papel fundamental na organização política e jurídica do país. Ela foi outorgada por Dom Pedro I, a Constituição de 1824, estou repetindo ali, ou seja, ela foi imposta pelo poder do monarca sem passar por um processo de elaboração democrática. Depois nós vamos tratar um pouco o que aconteceu com relação a isso. A Constituição tinha um caráter conservador e centralizador. Ela estabelecia um sistema monárquico, hereditário, com amplos poderes conferidos ao imperador. Portanto, ele detinha amplos poderes executivos, legislativos e judiciários. Ele tinha o poder de dissolver a Assembleia Geral, nomear ministros e governadores das províncias, além de ter o controle sobre o exército. Só um pouquinho aqui que eu passou demais. Ela também tinha restrição dos direitos individuais, restringia os direitos individuais e a participação política. Né? O voto era censitário, ou seja, apenas pessoas com determinado nível de renda podiam votar. Também havia restrições à liberdade de expressão e de imprensa. A Constituição de 1824 ela foi elaborada por um grupo reduzido, devido às desavenças com o imperador e a Assembleia Nacional Constituinte. No contexto histórico, após a proclamação da independência e da aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, o país precisava organizar sua estrutura política e administrativa. É importante lembrar que ainda havia tropas portuguesas lutando na Bahia, e este combate só seria finalizado em 2 de julho de 1823. Para tanto, foi reunida a Assembleia Nacional Constituinte com deputados vindos das diversas províncias do Brasil. E aqui eu quero destacar o discurso de pronunciamento durante a abertura dos trabalhos da Constituinte. Dom Pedro lembrou aos deputados que precisavam fazer
uma Constituição em que os três poderes sejam bem divididos, de forma que não possam arrogar direitos que lhe não compitam, mas que sejam de tal modo organizados e harmonizados que se lhes tome impossível, ainda pelo decurso do tempo, fazerem-se inimigos e cada vez mais concorram de mão dadas para a felicidade geral do Estado. Espero que a Constituição que façais mereça a minha imperial aceitação, seja tão sábia e tão justa quanto apropriada à localidade e à civilização do povo brasileiro. Centralização política. Os poderes do imperador era intervir nas províncias, né? Nomear seus governantes, controlar as decisões políticas. A religião oficial era a religião católica, o poder moderador e o poder no judiciário. As características da Assembleia Constituinte. Era o Partido Português ou conservadores que reuniam lusitanos e brasileiros, defendiam a monarquia centralizada, pouca autonomia provincial e a manutenção de seus privilégios econômicos e sociais. O outro partido era o Partido Brasileiro ou liberais, formado por brasileiros e portugueses, desejavam maior autonomia para as províncias, defendiam a monarquia parlamentarista e a manutenção da escravidão. O Partido Liberal Radical, composto pelas camadas médias urbanas que advogam pelo liberalismo econômico e político. Alguns dos seus membros, inclusive, queriam a implementação da República. Abro um parênteses, e apenas para fazer um comentário, que quando se usa a palavra radical, né, se procura usar em um tom pejorativo. E muitas vezes, quase sempre, ser radical significa avançar nos direitos, nos deveres e na democracia, na ampliação, que as pessoas sejam iguais perante o Estado. Para conciliar essas três visões de Estado, é preciso entender a atuação de José Bonifácio, ministro dos Negócios Estrangeiros. Desde a independência, Bonifácio buscava criar uma monarquia forte, constitucional e centralizada. Desta maneira, se evitaria a fragmentação do país, como ocorreu na América Espanhola. Igualmente, pretendia abrir o tráfico de escravizados e a escravidão. Devido às crescentes desavenças entre os deputados e o imperador, este manda o exército fechar a Assembleia Constituinte. Vários deputados foram presos, inclusive José Bonifácio, que partiu para o exílio com sua família. Nas semanas seguintes, Dom Pedro I convoca um grupo de 10 pessoas para formar o Conselho Imperial e elaborar a Carta Magna. As principais mudanças causadas pela Constituição de 1824. A principal mudança causada pela Constituição de 1824 foi a formação de uma monarquia constitucional, hereditária, governada por um imperador absolutista e que tinha um poder único para si. Resumo sobre a Constituição de 1824. A Assembleia Constituinte de 1823 foi criada para elaborar a primeira Constituição brasileira, mas foi fechada por Dom Pedro I porque os constituintes eram contrários a dar mais poderes a ele.
Com o fechamento da Assembleia Constituinte, Dom Pedro I outorgou a Constituição de acordo com a sua vontade, ou seja, garantindo amplos poderes para si. A Constituição de 1824 instalou o poder moderador, o voto censitário, o catolicismo como religião oficial do Estado, entre outras medidas. Bom, embora a Constituição seja garantia dos direitos individuais dos cidadãos, nem todas são escritas na mesma forma. Há constituições que são elaboradas por uma Assembleia Nacional Constituinte, democraticamente eleita. Neste caso, dizemos que a Carta Magna foi promulgada. Entretanto, existem constituições que são feitas por um grupo reduzido de pessoas. Desta maneira, a Constituição foi outorgada, ou seja, imposta pelo Poder Executivo do país, como foi a Constituição de 1824, e até hoje é a Constituição que mais tempo durou desde a existência do Brasil. Para concluir, características da Constituição de 1824. O regime do governo estabelecido foi a monarquia hereditária, existência de 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, lhe dava o direito de intervir nos demais poderes, dissolver a Assembleia Legislativa, nomear senadores, sancionava e vetava leis, nomeava ministros e magistrados e os depunha. O poder executivo, exercido pelo imperador, que, por sua vez, nomeava os presidentes de províncias. O poder legislativo era composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Os deputados eram eleitos pelo voto censitário e os senadores eram nomeados pelo imperador. O voto censitário era o voto apenas de pessoas que detinham um certo poder econômico. Né? Nem todos do povo brasileiro poderiam votar. O poder judiciário, os juízes eram nomeados pelo imperador, o cargo era vitalício e só poderiam ser suspensos por sentença ou pelo imperador. Direito ao voto para homens livres, maiores de 25 anos, e renda anual de mais de 100 mil réis. Era permitido votar nas eleições primárias, onde eram escolhidos aqueles que votariam nos deputados e senadores. Por sua vez, para ser candidato nas eleições primárias, a renda subia a 200 mil réis e excluía os libertos. Por fim, os candidatos a deputados e senadores deveriam ter uma renda superior de 400 mil réis, serem brasileiros e católicos. Estabeleceu, como já dissemos, o catolicismo como religião oficial do Brasil. No entanto, a Igreja ficou subordinada ao Estado através do padroado. A criação do Conselho de Estado, composto por 10 conselheiros escolhidos pelo imperador. A capital do Brasil, independente, era o Rio de Janeiro, que não estava subordinado à província do Rio de Janeiro e tinha sua capital na cidade de Niterói. Eu queria ressaltar que é importante estudar esses aspectos da Constituição de 1824, compreendendo seu contexto histórico e entender suas consequências para o desenvolvimento político do Brasil. Recomendamos também revisar questões de anos anteriores, do Enem, sobre o tema para se familiarizar com o estilo das perguntas. Eu encerro a apresentação dizendo que estamos juntos até a vitória. Né? Ali tem um QR Code, né, que é um teste com 4, 5 questões sobre a Constituição de 1824. Os nossos cursistas façam o teste ali. São perguntas simples, mas
ajuda no conhecimento, ajuda para qualificar, né, e que a gente possa aprender e estudar mais e buscar novas formas de conhecimento, né, e aquilo que nos for mais importante a gente qualificar. Bom, antes desse aqui, deixa eu voltar ali, que eu quero passar rapidamente outra apresentação, que não é essa, é a que está aqui, que é um vídeo rapidinho de 7 minutos também, que faz um resumo da Constituição de 1824. Peço a atenção de vocês. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Algo sobre História. Hoje vamos falar sobre a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. Primeiro eu vou explicar o seu contexto de surgimento e depois discutir o que de mais importante essa Constituição trouxe. Então já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos lançamentos e bora pro vídeo. O Brasil havia declarado sua independência de Portugal em 1822, após o famoso e controverso Grito do Ipiranga. Com isso, Pedro de Alcântara se tornou o primeiro imperador brasileiro, colocando fim ao período do Brasil como colônia de Portugal e dando início ao Brasil Império. Porém, o 7 de setembro não mudou muito a estrutura do Brasil. Os cenários político, econômico e cultural continuavam muito similares, para não dizer iguais ao do período anterior. A escravidão, por exemplo, não foi extinta com a mudança de regime. Então, após o rompimento com Portugal, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, a primeira da história do Brasil, que foi oficialmente instalada na cidade do Rio de Janeiro, em 1823, e recebeu cerca de 90 deputados vindos das diversas províncias. Havia, porém, uma grande divisão política, porque havia de um lado o Partido Brasileiro, que era majoritário, defensor da monarquia constitucional, e limitando assim os poderes do imperador e dos portugueses, e do outro lado o Partido Português, defensor da reunião com Portugal, sobretudo após a restauração do absolutismo por Dom João VI. Vale ressaltar que não eram partidos nos moldes que conhecemos hoje em dia, mas no sentido de um grupo de pessoas com ideias similares, objetivos parecidos. Os deputados do Partido Brasileiro, possuindo a maioria na Assembleia, começaram a discutir e apontar um projeto de Constituição elaborado por Antônio Carlos de Andrada e que refletia, é claro, seus interesses. Por exemplo, com o intuito de cercear a ação dos portugueses, estipulou-se que os estrangeiros seriam inelegíveis para os cargos de representação nacional. A fim de evitar a restauração do Reino Unido a Portugal, decidiu-se que o imperador não poderia tornar-se governante de outro reino. Além disso, a fim de garantir o lugar de destaque no processo decisório, fortaleceu o poder das câmaras dos deputados, que seria indissolúvel e teria subordinadas a si as forças armadas. Como era de se esperar, houve um grande descontentamento do Partido Português e de Dom Pedro I, e decidiu pelo fechamento da Assembleia, em novembro de 1823. Dom Pedro argumentou que dissolveria essa Assembleia e convocaria uma nova, que buscaria trabalhar em uma Constituição que seria mais liberal do que essa anterior. Apesar da promessa, não foi convocada a nova Assembleia, mas houve a nomeação de um Conselho de Estado para elaborar a Constituição Política do Império do Brasil. Dessa forma, em 25 de março de 1824, era outorgada, isso quer dizer, imposta, a Constituição Brasileira. Vamos então às principais características desse regimento do país. Logo no terceiro artigo, havia a delimitação de que seria um governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Em linhas gerais, haveria uma Constituição e o governo passaria de pai para filho. Além disso, a religião oficial continuaria a ser a religião católica apostólica romana. Todas as outras religiões, porém, seriam permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem ser de forma alguma exterior a esse templo. Então, em linhas gerais, você poderia ter uma outra religião, mas ela teria que ficar reservada somente para esse culto em determinado local. Essa Constituição também estabeleceu a divisão dos poderes políticos entre o legislativo, o executivo e o judiciário, mas criou um outro poder, o poder moderador. Aliás, ele é uma das grandes marcas desta Constituição de 1824. Esse poder moderador era exercido unicamente pela figura do imperador, e ele tinha poder e capacidade de desfazer e anular as decisões tomadas pelos outros poderes. Então, basicamente, ele era o único necessário, já que ele poderia reverter a decisão de todos os outros. Ele poderia, por exemplo, nomear os senadores, convocar a Assembleia Geral,
prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, dissolver a Câmara dos Deputados, no caso em que, entre aspas, exigiria a salvação do Estado, convocando então uma outra que a pudesse substituir. Ele poderia também nomear e demitir livremente os ministros do Estado, além de suspender os magistrados. Dá para a gente ter uma noção do quão era o poder. Esse esquema ajuda a gente a entender como funcionava isso na prática. O judiciário, o legislativo e o executivo tinham suas funções, mas o poder moderador estava acima deles e intervia em suas ações, caso elas não fossem do agrado do monarca. Fazendo agora uma breve pausa, você já se inscreveu no nosso canal? Não deixa de se inscrever e aproveita que você já está parando para se inscrever e também deixa o seu like, porque isso nos ajuda bastante. Então, dito isso, bora voltar para entender mais pontos sobre essa carta constitucional. Outra característica é que ela é tida como bastante liberal para a época. Ela garantiu alguns direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros, como por exemplo o direito à liberdade, à segurança e à propriedade. Vale dizer que quem era considerado cidadão era qualquer pessoa livre, natural ou naturalizada. Os escravizados, como a gente pôde perceber, não eram tidos como cidadãos, então eles não tinham nenhum desses direitos. E essa charge que está aparecendo agora ajuda a gente a retomar aquilo que dissemos lá atrás, de que a independência não tinha mudado muitas coisas para os escravizados que vieram para o Brasil para exercer trabalho forçado. Então, mesmo entre os considerados cidadãos pela Constituição, que já era bem menos da metade da população, temos a divisão entre os cidadãos ativos e os cidadãos passivos. Os que eram considerados ativos podiam votar e ser eleitos para os cargos públicos, já aqueles tidos como passivos não podiam votar e ser eleitos para os cargos. Em relação ao voto, ele era indireto e censitário. Isso quer dizer que não bastava ser livre, tinha que ter uma renda mínima para poder votar. Também havia uma hierarquização entre quem podia votar. Havia os eleitores de paróquia, que votavam nos chamados eleitores de província. Esses, por sua vez, votavam na escolha dos deputados e dos senadores. E essa divisão existente entre eleitores de paróquia e de província tinha como ponto central a questão financeira. Por exemplo, para ser um votante de paróquia, era necessário ter 100 mil réis de receitas anuais. Para ser um votante de província, por sua vez, é necessário o dobro, 200 mil réis em receita. Para concorrer à vaga de deputado, é necessário 400 mil réis. E para senador, é necessária a quantia de 800 mil réis. Com esses exemplos, eu acho que deu para perceber o motivo de uma parcela muito restrita da população ser votante. Tinha que ser rico, e bem rico. Então, a Constituição de 1824 durou até 1889, ano em que houve a proclamação da República no Brasil, sendo a mais longa em duração no país, e serviu muito bem aos seus objetivos de domínio e centralidade da figura do imperador sobre o país. Para título de curiosidade, essa Constituição durou 67 anos. E a Constituição brasileira atual, que é de 1988, tem por volta de 30 anos de existência e a gente espera que ela dure ainda bastante tempo. Chegando no final de mais um vídeo, a gente tem as dicas do historinho de hoje, que são duas. A primeira é o próprio texto da Constituição do Império do Brasil, que foi outorgado em 1824, e também um artigo do Rafael Neves Martins, que interpreta essa Constituição e alguns de seus pontos. O título do trabalho chama A Carta Outorgada de 1824, ponto de partida ou ponto de chegada? Essas são as indicações de hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não curtiu o vídeo também deixe o seu curtir, isso ajuda a gente bastante, deixe seu comentário falando o que você achou do vídeo, o que a gente pode trazer, o que a gente pode melhorar e até a próxima. Esse foi mais um vídeo. Ô, Adriano, cortou todo o teu áudio aí. Desculpa. Eu vou fazer só mais uma apresentação referente a um teste que eu deixei lá no formulário Docs, mas infelizmente os nossos queridos cursistas não estão muito ativos, né? Mas nós vamos continuar insistindo e eu vou fazer a correção agora da prova da última aula que eu dei, que nós iríamos corrigir na aula passada, mas não foi possível, né? Era um teste sobre invasão holandesa, né? Coloquei-lhe uma introdução. As invasões holandesas no Brasil foram uma série de incursões da República das Províncias Unidas, Holanda, durante o século XVII, e ocorreram na Bahia em 1624, em Pernambuco, no ano de 1630, e no Maranhão, no ano de 1641.
A primeira pergunta era: foram respectivamente fatores importantes para a ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua posterior exclusão? A pergunta A, a resposta A, o envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e o desentendimento entre Maurício de Nassau. A participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho. E o interesse da Holanda na economia do ouro e a resistência e na aceitação do domínio estrangeiro. A tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial e o fim da dominação espanhola em Portugal e a exclusão da Holanda na economia. Na pergunta 1, a resposta correta seria a resposta B. Vou pegar aqui pela... Agora eu vou dar a resposta. A resposta correta é a resposta B, né? De fato, a questão aponta motivações centrais para a invasão e a exclusão dos holandeses no Brasil. No primeiro momento, os holandeses viram a invasão como uma única alternativa viável para que seus investimentos e lucros na economia açucareira não fossem perdidos no segundo, a cobrança dos empréstimos contraídos pelos senhores de engenho acabou por desestabilizar as relações entre os colonos e a Companhia das Índias Ocidentais. 2. As invasões holandesas no Brasil, no século XVII, estavam relacionadas à necessidade dos Países Baixos manterem e ampliarem a sua hegemonia no comércio do açúcar na Europa, que haviam sido interrompidas. A. Pela política de monopólio comercial da coroa portuguesa, reafirmada em represália pela represália, mobilização anticolonial dos grandes proprietários de terra. B, pelos interesses dos ingleses, que dominavam o comércio entre o Brasil e Portugal, pela política pombalina, que objetivava desenvolver o benefício do açúcar da própria colônia, com apoio dos ingleses, pelos interesses comerciais dos franceses, que estavam presentes no Maranhão, em relação ao açúcar, e pela guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha e seus consequentes reflexos na colônia portuguesa devido à União Ibérica. E a resposta correta é a resposta E. As invasões holandesas aconteceram a partir do momento em que os espanhóis promoveram a união de sua coroa junto aos portugueses. Neste contexto, os espanhóis embarcaram a antiga participação holandesa no desenvolvimento da economia açucareira no Brasil. Tal ação funcionava como uma retaliação ao recente processo de independência da Holanda, nação que antes era politicamente subordinada aos espanhóis. Mediante a tal empecilho, os holandeses viram a invasão a única alternativa viável para seus interesses econômicos não ficassem prejudicados. Na questão 3, a gente traz um texto. Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais brilhante da presença estrangeira. Nassau renovou a administração. Foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto, como também com os judeus. Depois dele, não houve a mesma tolerância, nem com os católicos, nem com os judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles como acionistas ou impostos eminentes. Pensou no povo, dando-lhes diversões, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios,
astronômica. A chegada e a instalação de puritanos ingleses na Nova Inglaterra em busca da liberdade religiosa. B, a invasão holandesa no Brasil no período da União Ibérica e a fundação da Nova Holanda no Nordeste. Da Nova Holanda no Nordeste açucareiro. As invasões francesas no litoral fluminense e a instalação de uma sociedade cosmopolita no Rio de Janeiro. D, ao domínio flamenco nas Antilhas e a criação de uma sociedade moderna, influenciada pelo Renascimento. E ao estabelecimento dos serafins expulsos da guerra da Reconquista Ibérica nos Países Baixos e a fundação da Companhia das Índias Ocidentais. A resposta correta é a letra B. De fato, a questão aponta a motivações centrais para a invasão e a exclusão dos holandeses no Brasil. No primeiro momento, os holandeses viram a invasão como a única alternativa viável para que seus investimentos e lucros na economia açucareira não fossem perdidos. No segundo, a cobrança dos empréstimos contraídos pelos senhores de engenho acabou por descentralizar as relações entre os colonos e a Companhia das Índias Ocidentais. Esse foi o nosso teste que a gente deixou referente à invasão holandesa, que a gente pede para o pessoal, né, para os nossos cursistas, ao ver o vídeo em outro momento, possa ainda lá, apesar de eu já ter respondido, mas é uma forma de ampliar e melhorar os nossos conhecimentos. Está disponível também um pequeno teste sobre a Constituição de 1884. A Constituição de 1884 foi a primeira Constituição do Brasil e teve um papel fundamental na organização política e jurídica do país. E aí tem uma pergunta: por meio da Constituição de 1884 foi instituído o poder moderador, entre as características deste poder são o A, a B, a C, a D, a E, a F, para os nossos cursistas responder. A Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da inconstitucionalização do poder monárquico no Brasil, né? E as perguntas também com as respostas até a E. E um dos participantes da insurgência do Nordeste brasileiro, conhecido como Confederação do Equador, era Frei Caneca. Caneca criticou o poder moderador utilizado por Dom Pedro I e outorgada pela Constituição de 1824, e sua crítica remetia à relação do referido poder com as ideias de uma pensadora francesa, que era, ali estão a resposta. E quarto, o sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa informação significa que está ali a resposta para os nossos cursistas também responderem, vai estar lá disponível no nosso link lá. Da minha parte, era isso, caros cursistas e colegas extensionistas, né? A nossa aula não chegou a dar 1 hora hoje, sobre a independência e a Constituição de 1884. Né? No final da minha apresentação tem um QR Code que, lendo pelo celular, leva direto para esse pequeno teste. Agradeço a atenção de todos, né? Luciano ou Eric quiserem deixar alguma mensagem, estamos à disposição e imediato iremos encerrar a nossa aula de história dessa noite. Eu provavelmente estarei afastado da aula da semana que vem, ficará por conta do professor Luciano, porque eu vou estar passando pelo procedimento
cirúrgico, né, e vou estar de resguardo. Quer dizer alguma coisa, Luciano? Obrigado, Henrique. Não havendo quem queira falar, estou suspendendo a gravação e agradecendo a presença de todos mais uma vez. E até a próxima, estamos juntos. Certo?